Abra comigo Mateus capítulo 26. Nós vamos ler apenas 4 versículos, versículo 36 a 39. Mateus capítulo 26, verso 36 diz assim: em seguida, verso 36, isso. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Somente até aqui, amado Deus e amado Pai, que o Senhor nos conduza na meditação da Tua Palavra, abrindo os nossos olhos, abrindo os nossos corações, Deus, para entendermos a Tua Palavra nesta manhã, não apenas de maneira racional, mas de uma maneira prática, vivendo a Tua Palavra, trazendo esta Palavra ao nosso dia a dia, Senhor, especialmente nos dias de desafios, de tristezas, para que o Teu nome seja glorificado em tudo, Pai. Nós te pedimos isso, no nome santo do Senhor. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. Eu vou fazer aqui uma pergunta retórica no início dessa palavra, que é a seguinte: você já teve dias de tristezas em tua vida? Quem já teve dias de tristezas em tua vida? Acho que o único que não levantou a mão foi o Davi, porque estava desatento e também é muito novo. A tristeza do Davi são tristezas ainda bem superficiais, Davi? Certamente, irmãos, porque não há como passarmos ou vivermos uma vida aqui neste mundo sem termos esses dias, os dias de tristeza. Pensar que se pode viver sem se entristecer é a pior e a mais triste de todas as utopias que alguém pode criar. Alguém que queira viver a vida dizendo assim: eu nunca vou estar triste, eu nunca vou viver dias de tristeza, é uma utopia que alguém possa criar para si. Eu digo que é a mais triste das utopias, Mas não saber enfrentar as tristezas da vida pode se tornar algo muito perigoso, e eu diria que até mesmo algo mortal. Há pessoas que não estão sabendo lidar com as tristezas da vida, e quando essas tristezas vêm, quando elas são agudas, quando elas são de fato muito fortes, há pessoas que tomam reações bem erradas, e até mesmo algumas chegam ao cabo da morte. Muitos são os casos de pessoas que, vivendo os seus dias de tristeza aguda, chegam ao ponto de tirarem a sua própria vida. Quem já viu, ouviu, ou já teve perto de si casos assim? Quem já teve essas situações, Pelo menos todos nós já vimos isso acontecer em notícias que chegam até nós. Por exemplo, no ano de 2014, um desses casos de amplitude mundial aconteceu. No ano de 2014, um ator de Hollywood que fez muitos filmes, e entre esses muitos filmes que esse ator fez, ele tinha muitos filmes em que fazia o seu público rir. Ele era conhecido como um ator humorista, que tinha muitos filmes com essa categoria de humor, fazia muito o seu público rir. Esse ator foi encontrado morto na sua casa, em São Francisco. Ele havia tirado a sua própria vida
pois passava por um quadro grave de depressão e por ter diagnosticado, ainda em fase inicial, ele havia diagnosticado um quadro de doença de Parkinson, né? E este ator foi encontrado morto, e foi o ator Robin Williams. Quem se lembra do ator Robin Williams, né? Eu me lembro de alguns filmes que ele fez, né? Me lembro de acho que foi um dos últimos que ele fez, da questão do museu, né? Em que ele era qual era o nome desse filme do museu? Nem me lembro, né? Que ele tem. Hã? Uma Noite no Museu. Acho que eu vi esse filme uma vez e meia, né? Eu gostei. Eu não sou muito de ver filme, não, mas esses filmes eu gostei, né? E quando eu soube da notícia dele, foi algo que me espantou. Um homem de sucesso, um homem com muito dinheiro, um homem de fama, chega ao cabo de tirar a sua própria vida. E hoje nós vemos na nossa sociedade que há um incentivo para isso. Há até mesmo países que estão legalizando o que chamam de o suicídio assistido ou a morte assistida, né? De pessoas que queiram tirar a sua própria vida. Há países, né, que já legalizaram isso, e até mesmo há pessoas que, passando por situações adversas, até mudam-se para esse país. Eu não sei se tem algum tempo em que a pessoa tem que morar no país para poder conseguir o benefício dessa lei. Eu vi recentemente um caso de um brasileiro que também, tendo uma doença muito grave, foi morar num país da Europa justamente para isso, para daqui a algum tempo poder, né, se valer dessa lei e tirar a sua própria vida. Então nós vemos casos de pessoas que, quando chegam numa fase ou um momento muito triste da vida, são capazes até mesmo de tirar a sua própria vida. Em contrapartida ao caso do Robin Williams, nós temos um outro ator também conhecido e que convive com a doença de Parkinson desde os 29 anos de idade. É a mesma doença. O ator Robin Williams foi a depressão mais o Parkinson, mas esse outro ator tem essa doença de Parkinson desde os 29 anos de idade. E ele descobriu essa doença quando estava no auge também da fama. E ele agiu de maneira diferente. Fez da sua doença um motivo para criar uma fundação, né, que já arrecadou mais de 2,5 bilhões de dólares, né, ao longo desses anos todos, porque ele hoje está com 50 e poucos anos, então quase 30 anos depois, né, já arrecadou 2,5 bilhões de dólares para promover pesquisas em busca da cura da doença. E esse ator é o Michael J. Fox, né? Aquele ator aí eu lembro do filme, né? De Volta para o Futuro, né? Me lembro que eu vi esse filme na minha juventude, gostei muito, o ator de Volta para o Futuro. E hoje ele aparece publicamente, e o quadro da doença dele é um quadro bem avançado, e ele não se esconde, ele está ali, aparecendo em tapetes vermelhos, em lugares que tem muita gente, mas com o objetivo de arrecadar recursos para lutar contra essa doença. Então essas duas histórias, irmãos, nos mostram uma verdade que nós precisamos aprender o quanto antes em nossas vidas. E que verdade é essa, pastor? Que nós devemos aprender a enfrentar nossas tristezas e incertezas, não permitindo que elas nos dominem e nos façam paralisar as nossas vidas. Às vezes uma mesma tristeza, às vezes uma mesma doença, às vezes uma mesma situação acontece em A e B, e as reações são diferentes. Diferentes por quê? São diferentes porque aquelas pessoas decidiram agir de maneiras diferentes. E é isso que nós queremos falar nesta manhã, que precisamos aprender a, diante das nossas tristezas, agir de modo cristão, de modo bíblico, de modo que confirme alguém que confia na palavra. E o texto que nós lemos nos revela que
aquele que nós adoramos, aquele que nós exaltamos, aquele que é o Senhor dos senhores, a Bíblia declara que Ele mesmo também sentiu tristezas. E não foi uma tristeza qualquer, a Bíblia diz que foi uma tristeza profunda, uma angústia profunda, diz aqui o verso 38. Então, o próprio Jesus disse aos discípulos: a minha alma está o quê, meus irmãos? A minha alma está triste. É isso que diz a Bíblia? Não, a Bíblia coloca um adjetivo a mais. A Bíblia diz que está profundamente triste. E mais, até a morte, né? Ficai aqui e vigiai comigo. Então ele declara isso, né? Que a sua alma estava profundamente triste. Mas qual foi a sua atitude, vivendo esse quadro de profunda tristeza? Qual foi a sua atitude? O texto nos mostra que ele foi buscar socorro naquele que de fato poderia lhe ajudar, que poderia lhe socorrer, o Deus Pai. E ali na presença do Pai, o que ele fez? Chorou, orou, pediu socorro. Aparentemente, o que ele pediu, o seu problema não foi resolvido, porque ele pede: Pai, se possível, passa de mim o cálice, e isso não foi atendido, né? Pois ele foi levado à cruz. Mas se engana, meus irmãos, quem pensa que aquela oração foi em vão, que aquele momento foi em vão. Pois foi exatamente esta oração, foi exatamente essa atitude que Jesus tomou, nós entendemos que capacitou Cristo a vencer esse quadro agudo de tristeza, esse quadro de angústia que ele estava passando, e chegar ao tempo em que o Pai o restaurou, né? E ele pôde ver o fruto do seu penoso trabalho. Não é isso que diz o profeta Isaías? Ele vai sofrer, ele será homem de dores, mas a profecia diz o quê? E ele verá o fruto do seu penoso trabalho, e a sua alma, o que diz o profeta? Se alegrará. Então ele pôde ver isso. Mas é importante, irmãos, é necessário distinguirmos os tipos de tristezas que nós podemos passar na vida, né? Obviamente que são muitos tipos de tristezas, e nem todas elas são iguais, né? E nós precisamos entender as naturezas das nossas tristezas, para podermos, todas elas, a solução está em Deus. Mas entendendo as naturezas da nossa tristeza, nós podemos agir de maneira um pouco diferente. Então eu quero falar aqui sobre 4 tipos de tristezas. A primeira delas é a tristeza ou o sofrimento gerado pelas escolhas que nós tomamos. Todos nós somos levados a tomar decisões, a fazermos escolhas, e essas escolhas podem gerar alegrias, e essas escolhas podem gerar tristezas. Por exemplo, falando de maneira geral, né? Um homem ou mulher que escolha trair o seu cônjuge, ainda que essa decisão possa lhe trazer uma alegria superficial e momentânea, essa decisão pode também trazer uma consequência muito grave, né, de fazer com que essa traição seja descoberta e essa pessoa se separe, o seu casamento se desfaça, né, e ele tem que viver, ou ela tem que viver com o sofrimento de um casamento destruído, um casamento desfeito. Em alguns casos, especialmente para os homens, a tristeza de ficar distante dos seus próprios filhos, né? A Bíblia nos mostra que houve um homem que até mesmo servia e amava a Deus, que enveredou por esse caminho. Às vezes a gente fala assim: isso aconteceu no mundo, mas a Bíblia, infelizmente a Bíblia e a vida também nos mostra que infelizmente essas coisas acontecem até aqui na própria igreja. O próprio Davi, a Bíblia diz que um homem que amava a Deus, servia a Deus, enveredou por esse caminho,
né, sofreu as consequências de suas escolhas, mas graças a Deus, e como eu disse, todas as tristezas, irmãos, ainda que sejam tristezas causadas por escolhas que nós fazemos, essas tristezas, todas elas têm uma solução em Deus. E graças a Deus, Davi voltou para Deus, e Deus restaurou o coração dele. Amém, meus irmãos? Então a primeira tristeza é essa. Segunda tristeza que nós podemos, ou tipo de tristeza e sofrimento que nós podemos passar, são os sofrimentos e tristezas que outros provocam em nós. E algumas vezes, esses sofrimentos e tristezas é porque sentimos, né? É porque pessoas movidas por invejas, raivas e até ciúmes provocam ações esperando o nosso mal e a nossa queda. Por exemplo, tem pessoas que invejam uma posição que você ocupa no seu trabalho. Quem trabalha em empresas já pode ter vivenciado isso. Você está lá, você trabalha numa equipe de trabalho, tem 20 pessoas nessa equipe, aí tem 17 pessoas que são os técnicos, 2 que são os supervisores, uma que é o gerente. Aí você é um dos 17 técnicos. Basta um supervisor sair, você ser alçado para a posição de técnico, de supervisor, que já vai começar. Essa movimentação de pessoas invejando isso, querendo te tirar daquela posição, achando que o você ter sido alçado para lá, era ela que deveria ir. Isso acontece ou não acontece, meus irmãos? Acontece nas empresas, infelizmente acontece também, até mesmo dentro da igreja, às vezes acontece dentro da igreja, pessoas também ainda tendo esse sentimento. Tem pessoas que têm ciúmes das amizades que você construiu, e querem a todo custo te difamar perante esses amigos. Nós vemos esse sentimento rondando o mundo, também, infelizmente, chegando na igreja. E esses casos, irmãos, são muitos e tantos, que a Bíblia nos mostra alguns deles, Um deles, bem conhecido, foi o caso de Daniel. Quem conhece a história de Daniel, Todos nós conhecemos. Daniel, um homem de Deus, um servo de Deus. A Bíblia diz que era um dos jovens que tinha um espírito excelente, tão excelente que o próprio governante da Babilônia trouxe ele para poder servir no seu palácio. Era um homem excelente, um jovem excelente. Mas bastou Daniel começar a ter uma posição, que começaram as conspirações, começaram as atividades, e aquilo provocou tristeza no coração de Daniel. Ele ter que ir para o quarto dele, orar, foi lançado na cova dos leões, E mesmo sendo um homem bom, e é isso que nós devemos entender, irmãos, coisas tristes também acontecem com pessoas boas. Eu não ouvi nenhum amém. Eu vou dizer de novo, coisas tristes acontecem com pessoas boas. E alguém fala assim, mas eu não entendo isso, pastor. Se você não entende isso, você não leu a Bíblia, meu irmão. Você não conhece a Bíblia. Porque a Bíblia está cheia de homens bons que sofreram coisas terríveis. José, e quando eu leio a história de José, eu fico espantado. Porque José sofrendo para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, e a narração bíblica diz assim, e Deus era com ele. Aí eu pergunto assim, e se não fosse? E se não fosse? A narração bíblica parece até ser uma ironia, Não, mas é a Bíblia mostrando exatamente isso, irmãos. Que pessoas boas também sofrem. E às vezes a gente se esquece isso.
E esse sofrimento às vezes não é gerado por escolhas que nós fazemos, é gerado por atitudes que pessoas têm a nosso respeito, por ações que pessoas têm direcionadas a nós e que provocam a nossa tristeza. E Daniel foi um desses. Mas louvado seja o Senhor que Deus veio ao seu socorro. Terceiro tipo de sofrimento ou tristezas que passamos são aqueles que acontecem pelas perdas ou reveses que nós sofremos. Podemos dizer que este sofrimento ou tristeza é o mais democrático, porque quase todos nós provamos dele na nossa vida, né? Mas mesmo assim, isso pode trazer um impacto profundo na nossa vida, né? Quando a gente perde alguém bem próximo a nós, ou quando acontece um revés na nossa vida, que isso faz a nossa vida girar, né? Como se diz a expressão, de cabeça para baixo, né? Então, eu vou perguntar aqui, ou melhor, não vou perguntar aqui quem já perdeu um ente querido, pois quase todos nós já tivemos essa experiência, né? De perder alguém próximo a nós. Também não vou perguntar aqui quem já passou por algum revés, uma mudança brutal em sua vida, uma mudança tão brutal, que a gente às vezes fala assim: eu fiquei sem chão. Mas acho que nós cristãos podemos acrescentar uma outra expressão: eu fiquei sem céu. Há coisas que a gente passa, que a gente não fica só sem chão, a gente fica sem céu também. Sem uma resposta de Deus, sem uma explicação de Deus, sem um retorno de Deus, e isso angustia a nossa vida. São coisas que angustiam a nossa vida. E esses momentos, irmãos, são muito perigosos, porque podem se tornar, e infelizmente acontece, de ser uma areia movediça, tragando e tragando cada vez mais alguém para uma destruição. Uma destruição física, da pessoa até mesmo tirar a sua própria vida, como a gente vê centenas e centenas de casos, ou até uma destruição espiritual, de pessoas que morrem espiritualmente, se tornam frias espiritualmente, perdem a fé espiritualmente, por conta de situações que passam assim. Eu já vi muitos casos assim. O quarto tipo de sofrimento são os sofrimentos e tristezas aparentemente sem sentido. Esse tipo de sofrimento é aquele que nós passamos e não compreendemos uma razão para ele no momento que nós estamos vivenciando. E vem aquela velha pergunta: mas eu sendo bom, por que eu estou passando por isso? Por que isso não acontece com traficante, com ladrão, com pedófilo? Por que isso está acontecendo comigo? Estamos bem com Deus, somos pessoas fiéis e mesmo assim o nosso mundo se desaba sem uma razão aparente. Na semana passada nós falamos sobre um caso desses, né? Nós falamos sobre Jó, o sofrimento de Jó, a história de Jó, que experimentou tristezas e sofrimentos que inicialmente não faziam sentido para ele. E quando a gente lê o início da história de Jó, parece até ser algo absurdo, né? O diabo fazendo um desafio com Deus, e Deus permitindo que isso aconteça, né? E qual é a razão desse sofrimento? Qual é a razão de tudo aquilo que Jó passou? E aí eu trago a explicação daquilo que eu falei na semana passada. O livro de Jó não é um livro sobre Jó. O livro de Jó é um livro sobre quem, meus irmãos? Sobre Deus. Na verdade, tudo que nós passamos nesta vida, em primeiro lugar, não diz respeito a nós, diz respeito a Deus, a nossa vida com Deus. Então tudo que nós passamos nesta vida tem um sentido: a glória de Deus, o louvor de Deus, a honra de Deus. Então até mesmo os amigos de Jó, presos no princípio de retribuição. O que é o princípio de retribuição? Você é bom,
vai receber coisas boas. Você é mau, vai receber coisas más. A Bíblia, até certo ponto, nos ensina esse princípio da retribuição. Mas devemos entender que ele não é um princípio absoluto. E mais, Deus cria os princípios, mas o próprio Deus não está subordinado aos princípios, porque Deus é soberano. Amém, meus irmãos? E sendo soberano, Ele é soberano sobre tudo, inclusive as leis que foram criadas, a lei da natureza, a lei da matemática. Nós somos condicionados às leis que foram criadas, porque nós somos criação, tal como estas coisas. Então, a lei da matemática, nós não podemos pegar um objeto e outro objeto e dizer é 3, porque a lei da matemática diz que é 2. Mas Deus, sendo poderoso, Ele pode pegar um copo e dizer que é 5, que é 10, que é 1000, que é 5.000, porque ele tem poder sobre as leis. Os irmãos estão entendendo o que o pastor está falando? Então, o princípio da retribuição, né, os amigos de Jó acreditando, falaram: olha, Jó, você está sofrendo porque alguma coisa errada você fez. Eles estavam presos lá na primeira explicação que eu dei dos tipos de sofrimento. Sofrimentos causados por escolhas erradas que nós fazemos. Jó, isso está acontecendo porque você fez alguma coisa errada, ou cometeu algum pecado. Mas no final da história de Jó, nós aprendemos que aquela tristeza e sofrimento foi algo permitido por Deus para levar Jó a desfrutar de uma intimidade maior com Deus. Então não tinha uma explicação inicial, mas no final houve uma explicação. Quem já passou por situações assim, em que no início do problema, ou no meio do problema, ou até no final do problema, você não tinha uma explicação, mas tempo depois você passou a ter explicação? Quem já teve situações assim? Eu já tive uma situação, já até falei aqui na igreja, que para mim ficou muito claro, quando eu fui demitido de uma empresa que eu trabalhei, em 1994, 31 anos atrás. Eu fui trabalhar, cheguei na empresa, a gerente me chamou e disse: olha, a empresa está passando por uma dificuldade, precisa diminuir quadros, e aqui na sessão você está sendo demitido. Eu fiquei sem chão e sem céu. Não entendi aquilo. Fiquei. Mas anos depois eu entendi. Isso aconteceu em olha a cronologia da coisa. Isso aconteceu mais ou menos em abril de 94. Em junho de 94, pastor Hagner abriu a igreja em Caxias. Eu fui ajudar ele na igreja. E aí, lá na igreja, fui obreiro, fui diácono, fui ordenado pastor, fui enviado para a igreja do Lote 15. Nessa empresa que eu saía todo dia, 8 horas, quando eu saía 8 horas da noite, eu estava saindo cedo. Eu não tinha tempo para nada. E aí depois eu entendi que Deus me tirou daquele lugar, para eu ter tempo para Ele, para a obra dEle, para a casa dEle, para os planos dEle, para aquilo que Ele queria fazer na minha vida. E eu costumo dizer isso: se aquilo não tivesse acontecido, provavelmente a minha vida espiritual, a minha vida ministerial não teria tido esta linha que tem hoje, se aquilo não tivesse acontecido. Amém, meus irmãos? Os irmãos estão entendendo o que o pastor está falando? Então há tristezas que a gente não vai entender, mas nós precisamos confiar. Deus está no controle de todas as coisas. É Ele que coordena a nossa vida, é Ele que entende os tempos. Então, seja qual for a origem da sua tristeza e sofrimento, saiba que Deus é poderoso para nos socorrer nesses dias e trazer a restauração, para trazer a paz ao nosso coração, assim como Ele fez com Davi, assim como Ele fez com Daniel, assim como Ele fez com Jó, e Ele faz com todos aqueles que confiam nele. Deus é poderoso para isso. Amém, meus irmãos?
Então a tristeza de Jesus não era uma tristeza por algum pecado ou escolha errada que ele havia feito, mas porque mesmo sendo justo, haveria de provar a condenação pelos nossos pecados. Havia um propósito bem declarado na tristeza que Jesus estava passando. Vamos voltar ao texto, né? Então, em seguida, verso 36, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro, aos 2 filhos de Zebedeu, começou a se entristecer-se e também o que, meus irmãos? Angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então, mesmo sendo tomado de profunda tristeza, e uma tristeza real, irmãos, uma tristeza como uma tristeza que nós sentimos certamente muito mais profunda, muito mais grave, muito mais densa. Então, mesmo tomado dessa profunda tristeza, Jesus tomou ações que são as mesmas que nós devemos tomar nos nossos dias tristes. O que Jesus fez é a mesma coisa que nós precisamos fazer nos nossos dias de tristeza. E nós podemos destacar aqui, segundo o texto, 4 ações que o nosso Senhor tomou. Vamos voltar aqui, diz o verso 39. Adiantando-se um pouco, vem a primeira ação. O que Jesus fez, meus irmãos? O que Jesus fez, igreja? Prostrou-se. Ele prostrou-se, mas prostrou-se aonde? Diz a palavra. Na presença de Deus. Há muitas pessoas que nos seus dias de tristeza também se prostram. Mas se prostram em cima de uma cama, se prostram numa mesa de bar. Eu conheci pessoas, né, e talvez você tenha conhecido também pessoas que bebiam, que bastava uma tristeza para a pessoa correr para um bar, ou até mesmo em casa, se embriagar e esquecer aquela tristeza, né? Então correr para um copo de bebida. Outras pessoas se prostram quando estão tristes perante os remédios calmantes. Outras se prostram perante os seus medos. Então, nos dias tristes, irmãos, todos nós somos levados a nos prostrar em algum lugar. Mas eu digo aos irmãos, o melhor lugar para se prostrar é a presença de Deus. É dizer: Senhor, eu preciso do Senhor. Então, como servos de Deus, nós somos chamados a nos prostrar perante o Senhor, né, todos os dias da nossa vida, sejam nos dias de alegria, nos prostrar para louvar e agradecer a Ele pelas bênçãos. Quem gosta de se prostrar perante o Senhor nos dias de alegria? Todos nós. Ah, pastor, se eu pudesse, eu só teria dias de alegria para me prostrar e agradecer a Deus. Amém. Mas a gente sabe que não serão apenas dias de alegria, também serão dias de tristeza. E nós precisamos também, nesses dias, nos prostrarmos para chorarmos, suplicarmos a graça e o socorro do Senhor. É maravilhoso, irmãos, quando o servo de Deus conserva este hábito, seja na coletividade da comunhão dos santos de Deus. Eu sei que diante dos meus olhos aqui há dezenas e dezenas de pessoas. Eu tenho plena certeza que nem todos estão aqui nos seus 100% de alegria. Mas é maravilhoso ver você aqui nesta manhã, entendendo que precisa buscar a Deus, louvar a Deus, glorificar a Deus, na coletividade da comunhão dos santos de Deus. Mas também fazer isso na privacidade de seu lar, nos seus devocionais diários. Mesmo triste, é dia de ir para o quarto de oração. Mesmo triste, é dia de acordar cedo, ir para a sala, para orar, para buscar a presença de Deus. Nós precisamos entender, irmãos, que o terreno, que qualquer tristeza perde forças,
E não floresce é um terreno que tem um determinado nome. É o terreno chamado presença de Deus. Se você entrar na presença de Deus, as tristezas que eram deste tamanho, vão ficar deste tamanho. As angústias que eram gigantes, vão se tornar... Elas talvez não vão desaparecer imediatamente, mas elas vão diminuir a sua força, o seu poder, não vão florescer nesse terreno chamado presença de Deus. E foi isso que Jesus fez. Se prostrou na presença de Deus. A segunda ação, diz a palavra, que ele prostrou sobre o seu rosto e ele fez o que, meus irmãos? Orou, né? A Bíblia diz orando, que é uma consequência da primeira, né? Se ele se prostrou, certamente ele se prostrou para orar. Para muitos cristãos, tristeza e oração são coisas que não combinam. Eu vou dizer isso de novo. Para muitos cristãos, tristeza e oração são coisas que não combinam, né? Eles mesmos até dizem, né? Estou tão triste que nem consigo orar. Não é o primeiro pensamento que vem à nossa cabeça? Estou tão triste com isso, não tenho nem cabeça para orar. Estou tão preocupado com essa situação, que eu nem consegui fazer minha oração nesses últimos dias. Porque isso é uma coisa, irmãos, da natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa nos empurra para isso, para nos afastarmos da oração. E nos afastarmos da oração nos dias de alegria. Quanto mais nos dias de tristeza, é aí que o inimigo se levanta mesmo para dizer, opa, ele está triste, né? Vou fazer de tudo para ele não ir orar, para ele não ir buscar a Deus. Então, pessoas que dizem, estou tão triste que nem consigo orar. Mas o texto nos mostra que Jesus não se deixou vencer pela tristeza. Mesmo triste, ele se prostrou e orou. E como é admirável, irmãos, quando nós vemos cristãos que mesmo passando por tristezas profundas, não deixam de buscar o Pai, de louvar o Pai, de estar na casa de Deus e de adorar a Deus. É admirável isso. Recentemente, eu vi o caso, né, não de uma, mas de algumas irmãs, pelo menos duas, né, que perdeu um ente querido, muito querido, mas tendo poucos dias que isso havia acontecido, essas irmãs estavam aqui na casa de Deus, orando, buscando a presença de Deus, bendizendo o nome do Senhor. E poderia até ser uma atitude compreensível, essa pessoa ter perdido um ente tão querido e ficar uma semana, 2 semanas, mas não, essa pessoa decidiu dizer, não, eu quero estar na casa de Deus, eu quero buscar a Deus, eu quero louvar a Deus, eu quero adorar a Deus. E nós precisamos compreender isso como algo bom, algo agradável a Deus, né? Porque as nossas tristezas não podem nos parar. A terceira ação que Jesus fez, nesse momento, voltando ao texto, nós vemos que ele apresentou o seu pedido ao Pai. Ele se prostrou, ele orou, fazendo o seu pedido. E qual foi o seu pedido? Meu Pai. Qual foi o pedido de Jesus, igreja? Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. O seu pedido foi atendido? O seu pedido foi atendido, irmãos? O pedido de Jesus? Ele fez o pedido, né? E todos nós devemos entender que Deus, quando nos chama para a oração, quando nos convida à oração, é para que nós façamos os nossos pedidos, sim. E nos dias de tristeza, dependendo da situação, nós podemos pedir a Deus que traga o alívio, que traga o socorro. Por exemplo, no caso da perda de um ente querido, geralmente não vamos pedir
que esse ente querido volte, né? Porque entendemos, né, que a morte já é algo designado para todos nós um dia. Então, vamos sofrer essa tristeza. Mas podemos nos apresentar a Deus, por exemplo, num caso de uma doença, podemos pedir a cura a Deus, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. No caso de um problema familiar, nós podemos pedir a solução para Deus, sim ou não? Sim. No caso de uma decisão a ser tomada, podemos pedir a Deus sabedoria para tomarmos essa decisão? Sim, devemos. Jesus pediu algo ao Pai, algo que era do seu desejo, pelo menos inicial, que fosse, que Deus pudesse tirar de sobre ele aquele cálice. E ele pediu algo que Deus poderia fazer. Mas o texto nos revela que esse não era o desígnio de Deus. Da mesma forma, meus irmãos, ouça isso que o pastor vai falar. Há coisas que Deus, em sua soberania, haverá de conduzir de um jeito na nossa vida, que muitas vezes não é o que nós gostaríamos. Mas pastor, já pedi isso a Deus 1000 vezes, 5000 vezes, e você acha que é pela quantidade que Deus vai? Já pedi isso tantas vezes. E aqui entra um ponto importante para vencermos a nossa tristeza e prosseguir. Eu diria que é uma chave aqui. Nós podemos pedir. Deus quer que peçamos qualquer coisa para Ele. Num momento de doença, num momento de dor, num momento de angústia, num momento de sofrimento familiar, Deus quer que peçamos qualquer coisa para Ele, porque Ele é poderoso para fazer. Mas aqui entra um ponto importante, e é a quarta ação que Jesus tomou. Ele pediu, mas Ele acatou a vontade do Pai. Ele disse: Senhor, se possível, faça isso que eu estou pedindo. Mas, diz a palavra, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus fez o pedido, mas acatou a vontade soberana do Pai. Ele disse: não seja como eu quero, sim como tu queres. E eu pergunto aos irmãos: você é capaz de pensar em algo que te entristece, e mesmo querendo que isso seja resolvido de uma maneira, dizer para Deus nesta manhã: que não seja da minha forma, que não seja na minha forma e no meu tempo? Você pode dizer isso para Deus nesta manhã? Então diga comigo: não seja da minha forma, mas seja no seu tempo. Vamos dizer isso mais uma vez? Não seja da minha forma, mas seja no seu tempo e na sua forma. Uma vez eu atendi uma senhora em gabinete que me disse o seguinte: eu não aceito, ela falou com essas palavras, eu não aceito que Deus tenha permitido que isso acontecesse em minha vida. Olha que eu estou citando aqui um caso, mas eu ouvi isso muitas vezes. De pessoas que chegam e dizem: eu não aceito que isso tenha acontecido na minha vida. Eu também já vi muitas pessoas orando de forma errada, dizendo: eu determino que seja assim na minha vida. E infelizmente, irmãos, isso, quem faz isso, ou quem pensa dessa maneira, quem age dessa maneira, abre espaço para a tristeza se tornar maior e mais forte na sua própria vida, quando a resposta não vem no tempo que a pessoa quer e não vem na forma que a pessoa quer. Quem caminha desta maneira dizendo: eu não aceito que isso tenha acontecido na minha vida, se você ficar fazendo essa oração, você está abrindo caminhos
para que a tristeza, né, se torne mais forte, mais grave na sua vida. Então esse texto nos mostra, meus irmãos, um momento crucial na missão que Jesus veio realizar. O Getsêmani é um ponto crucial. É como uma expressão que muitos teólogos dizem, é uma dobradiça. É um momento de dobra, é um momento crucial na missão que Jesus veio realizar, a salvação dos eleitos. Ao se submeter à vontade do Pai, mesmo sendo tomado de tristezas e angústias, Ele pôde garantir para nós a maior alegria e paz que o homem pode provar na sua vida. E que maior alegria e paz é essa? Aquilo que Paulo diz em Romanos, né? Que nós fomos reconciliados com Deus e nós temos paz em Deus por meio de quem, meus irmãos? Por meio de Cristo Jesus. Então o acatar, o aceitar, sofrer, passar a angústia, passar a tristeza, foi a garantia, foi a porta que se abriu para sermos reconciliados e termos paz perene com Deus. E não estarmos mais sujeitos à condenação do pecado e nem o poder da morte. Você pode dar um glória a Deus por isso? Diga, Senhor, obrigado, porque Jesus suportou a angústia. Obrigado, porque Ele suportou a tristeza. Porque por meio desse suporte, nós temos vida. Mas no século II, irmãos, e no século III, uma heresia chamada docetismo ensinava que Jesus não teve um corpo material, de que, na verdade, Jesus era apenas espírito e ilusão. Essa foi uma heresia que surgiu nos primeiros séculos da igreja, né, querendo trazer uma explicação apenas dizendo que Jesus era espírito, que ele era uma ilusão. E por isso, ele não teria padecido de fato as dores e sofrimentos humanos. Graças a Deus essa heresia foi logo vencida. A igreja rejeitou essa heresia e a igreja definiu, né, teologicamente o marco das duas naturezas de Jesus. Ele é 100% Deus e ele é 100% homem. E como homem, ele sentiu, e a Bíblia nos mostra isso, sentiu todas as coisas que nós sentimos: fome, sede, sono e também tristezas e angústias. O profeta Isaías o chamou de homem de dores e que sabe o que é padecer. E de fato, ele aceitou padecer, morrer e, como diz a Bíblia, ser moído pelos nossos pecados. Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Glória a Deus que Ele suportou a tristeza. Glória a Deus que Ele suportou a angústia. Glória a Deus que Ele atravessou o Getsêmani e conquistou para nós a nossa grande salvação. Mas entenda, irmãos, em nossa caminhada aqui na terra, a Bíblia diz que nós somos chamados a sermos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo Jesus. Ou seja, seguir nas suas pisadas. Cada momento de tristeza e sofrimento que passamos pode também ser chamado de um momento crucial da nossa fé. Às vezes você pode pensar assim, mas é só um momento de tristeza que eu estou passando. Mas no mundo espiritual é um momento crucial, onde você no mundo espiritual está dando uma resposta de uma fé verdadeira ou uma fé interesseira. Uma fé verdadeira, um amor verdadeiro por Deus, que ama a Deus em qualquer situação, ou só ama a Deus quando a situação lhe é favorável, aquilo que nós aprendemos no domingo passado. O Getsêmani de Cristo foi único e garantiu a nossa salvação. Mas entenda, nós também vamos ter que enfrentar os nossos Getsêmanes, os nossos jardins das aflições.
nossos jardins da prensa. O Getsemane era era um jardim que ficava no Monte das Oliveiras. E esse monte tinha esse nome porque era ali que as oliveiras eram prensadas, amassadas, para produzir aquilo que tantos nós gostamos, né? O azeite, aquele óleo precioso. O Getsemane é isso, irmãos. Nesse momento de tristeza nós estamos sendo o quê? Prensados, assados. E disso pode sair azeite, ou pode sair outra coisa. Pode sair murmuração. Pode sair um líquido azedo, amargo, intragável. Mas Deus quer que de cada um de nós saia azeite, saia glória, saia honra ao nome dele. Então quem sabe você esteja no meio de um Getsemane nesses dias. Então faça essa oração nesta manhã. E não permita que a tristeza te consuma e nem te faça perder o grande propósito pelo qual nós fomos chamados para servir a Deus. E qual é esse grande propósito? É isso que precisa ficar gravado na nossa mente. O grande propósito pelo qual nós fomos chamados para servir a Deus não é a nossa felicidade. Não é não, pastor? Mas eu pensava que era. Eu pensava que eu me tornei crente para ser um homem feliz em tudo aquilo que eu quero ser feliz. Meu irmão, perca essa ilusão logo. O grande propósito pelo qual nós somos chamados para servir a Deus é um só: a glória e a honra do nome dele na nossa vida, em todos os dias, nos dias de alegria e também nos dias de tristeza. Então o que nós aprendemos nesta manhã? Aprendemos que as tristezas podem ter muitas origens, mas seja qual for a origem, firmado em Deus, nós podemos prosseguir. Sejam tristezas por escolhas erradas, como fez Davi, sejam tristezas causadas por outras pessoas, como aconteceu com Daniel, sejam tristezas que nós não entendemos, eles prosseguiram e nós também vamos prosseguir. Posso ouvir um amém? Amém. Nós vamos prosseguir. Amém. Diga comigo, nós vamos prosseguir. Segunda coisa que aprendemos: há um caminho para vencermos as tristezas. Há um caminho. O Getsemane não é lugar de morte, não é lugar de sepultarmos a nossa fé e a nossa esperança em Deus. Mas o Getsemane é lugar de vida e de vida abundante, quando a vontade que prevalece não é a nossa, mas é a vontade de quem? De Deus. Então que essa vontade prevaleça nesta manhã, nesses dias, nos dias de tristeza na tua vida, que você possa se lembrar desta palavra e dizer que esses momentos tragam glória e honra ao nome do Senhor. Posso ouvir um amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar, vamos glorificar a Deus, vamos bendizer ao Senhor. Feche os teus olhos, comece a agradecer a Deus, comece a glorificar o nome do Senhor. Amado Deus e amado Pai, nós queremos te bendizer pela tua palavra, que traz essa exortação, que traz esse despertamento, que traz essa lembrança a nós, Senhor, de que tristezas e angústias, ó Deus, poderão acontecer nas nossas vidas e irão acontecer em nossas vidas muitas vezes, Senhor, porque aconteceu na vida do seu próprio Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor.
Tua palavra nos mostra que ele sofreu profunda tristeza, grande angústia, mas mesmo assim, Senhor, ele buscou socorro no Senhor. E é isso que nós queremos fazer também nesta manhã e em nossos dias, todos os nossos dias, Pai. Nos dias de alegria, buscarmos o Senhor para bendizer, glorificar, exaltar. Mas nos dias de tristeza também buscarmos o Senhor, colocarmos as nossas petições, ó Deus, colocarmos as nossas angústias, tristezas no teu altar, pedir aquilo que nós queremos pedir, Senhor. Mas sempre reconhecer que a tua vontade é soberana, que os teus caminhos são melhores, que o teu tempo é na hora certa, Pai, é a hora do Senhor que as coisas vão acontecer na nossa vida. Por isso, meu Deus, eu oro pelo teu povo nesta manhã, especialmente por aqueles que estão vivendo dias de tristeza, de angústia, por algo que não entendem, ó Deus, por uma tristeza que pode lhes ter sido trazida e causada por outras pessoas, mas Senhor, que nesta manhã o teu filho, a tua filha, possa pegar tudo isso, colocar no teu altar e dizer: Senhor, eu confio em Ti, eu espero em Ti, eu sei que o Senhor vai me conduzir nesses dias também. Por isso vem, Senhor, com o teu Espírito Santo, vem com a tua graça, vem com o teu socorro, vem com a tua sabedoria, vem com a tua direção, Senhor. Conduzir a vida de cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui nesta manhã, nos levando de volta ao caminho que devemos andar, nos levando de volta à esperança que devemos conservar, a esperança de que o Senhor é poderoso para nos sustentar, e crermos, ó Deus, como diz a tua palavra, que em breve, ainda que o choro possa durar dias e dias, nós cremos que a alegria há de chegar, o coração há de ser renovado, o riso há de voltar no rosto dos teus filhos e filhas. Sim, meu Pai, que isso possa acontecer em breve na vida do teu povo, dos teus filhos e filhas. Nós te pedimos isso, Pai, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Você recebe essa palavra? Amém, glória a Deus. Nós vamos dar a bênção pastoral, mas lembrando, para você não ir embora logo, nossos jovens trouxeram as coisas, cadê hoje? Cadê? Quem pode me dar? Tiago já me deu um ok, Isabelle já me deu ok, porque o pastor não vai fazer a propaganda aqui e depois quebrar a cara, né? Ih, não trouxeram não, então tem lá, né? O que tem lá, Tiago? Sabe o que tem? Falaram que era bolo de milho, eu vi lá no grupo, alguma coisa, né? Então, vá lá, né? E compre, ainda que não seja para comer agora. Bolinho de milho não cabe muito bem agora, né? Na hora do almoço, mas à tarde com um cafezinho. Quem gosta de bolo de milho? De cenoura, de banana, de abacaxi, bolo qualquer um pode trazer. Amém. Então não vai embora logo não. Favoreça a nossa juventude ajudando a comprar ali uma sobremesa. Levante as suas mãos. Amado Deus e amado Pai, se temos chegado ao final desta reunião, te damos graças por tudo que o Senhor preparou para que acontecesse e tudo que aconteceu para a tua glória e louvor. Que o Senhor continue sustentando e abençoando mais e mais os teus filhos e filhas, trazendo graça, trazendo renovo sobre todos, para a glória do teu nome. Amém e amém. Que Deus abençoe os irmãos. Até logo mais à noite, vamos estar aqui de volta.